Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, que já se conectaram. Que alegria poder ter, né, a sua conexão, a sua presença de forma online, virtual. Que bom que você está aqui conosco. Vamos ter aí mais uma noite de formação e em especial aí uma catequista de nossa paróquia. Até fica um convite, né? Assim como a Gil vai compartilhar um conteúdo que é do conhecimento dela, fica o convite também, né, para outras catequistas que também desejam compartilhar algum conhecimento, que também possam estar entrando em contato comigo para a gente poder ir agendando, né? Então, desde já, muito obrigada, Gil, pela tua ajuda, pela tua vontade, disponibilidade de compartilhar esse assunto com a gente. Deus seja louvado. E vamos iniciar então com uma oração, né? A gente está finalizando aí as atividades com a catequese, mas sempre é tempo de estudarmos, de nos formarmos, de nos tornarmos um catequista novo, moldado, né, conforme a vontade de Deus. Então, nessa oração, convido você a fechar os seus olhos para que juntos a gente possa rezar ao Senhor, que é bondoso, que é todo bem, para que Deus ele possa agir sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que todo o nosso ser possa ser utilizado nesta noite como um instrumento de formação, de evangelização, que nós possamos sentir a presença de Deus, mesmo que de forma remota, cada um em sua casa, no seu aconchego, cada um sentado de uma forma, num ambiente diferente, mas Deus é um só. Assim como Ele está presente aqui, Ele também está presente aí contigo. E vamos invocar a Santíssima Trindade, vamos convidá-la para participar junto conosco nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também pela Giovane, pela catequista que vai conduzir esta formação nesta noite, para que o Espírito Santo possa falar diretamente ao coração dela, palavras certeiras que vão diretamente também ao nosso coração, que nos ajude, que nos molde, que nos acompanhe durante toda esta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gil, passo a palavra para ti. Pode conduzir. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que queira contribuir, pode colocar no bate-papo ou fazer um sinal ou ligar o áudio para poder compartilhar com a gente também, né? E, se possível, manter, enquanto a Gil fala, o áudio desligado, mas a câmera ligada, para que ela aí não se sinta sozinha aí nesse momento, tá bom? Por favor, eu tenho pavor de ver as câmeras desligadas, porque eu me sinto completamente sozinha e no meu pensamento eu fico pensando assim: será que está todo mundo me escutando? Será que está todo mundo ouvindo ou está todo mundo dormindo? A minha voz, ela calma? O que que é? Mas que seja feita a vontade de Deus, amados, e como a Beth falou, qualquer dúvida ou algo a acrescentar,
pode perguntar, tá? Beth, tu pode ficar aí vendo, né? Se alguém está mandando mensagem, por favor, tá? Obrigada. Amados, é um tema que é novo para mim e eu acredito que é novo para vocês também. Te peço desculpas, eu vou pegar só o livro, porque é o livro pelo qual eu me inspirei essa formação de hoje, né? Até hoje ele estava me acompanhando no trabalho, porque eu estou dando uma lida todos os dias, porque é um livro grandioso, e ainda hoje eu levei ele para o trabalho para na hora do café dar mais uma olhadinha. Só um momento, tá? Então, o livro da nossa formação de hoje é esse aqui, Psicopedagogia Catequética. Ele é um volume 1, né? Reflexões mais para o lado da criança. Ele tem 4 volumes, que tem adolescentes e jovens. Posteriormente, nós vamos fazer uma sobre esse aqui, tá? Ele tem 4 volumes, que são criança, adolescente, jovens, adultos, para catequese de adultos, e tem para os idosos também, para pastoral dos idosos. Então, é um livro grandioso. Ele foi produzido por 2 padres. Eles são coordenadores e professores de uma faculdade renomeada aqui do Brasil. É uma faculdade católica. Eles são professores da pedagogia catequética. E algo que eu não sabia, mas existe uma especialização também na psicopedagogia catequética. Eu já me apresento para vocês. Meu nome é Giovanni, eu sou catequista aqui da Paróquia São Cristóvão, como todos já me conhecem. Atualmente, eu sou graduanda na psicopedagogia. O objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem em si, da infância, do nascimento até a fase adulta da pessoa. E no momento, o meu foco é as crianças e os jovens. Esse é o meu foco que eu busco estudar no momento. Então, foi através disso que eu me inspirei em fazer essa formação para vocês. E algo muito que me deixou tocada foi saber que existe uma especialização em psicopedagogia catequética. E digo mais, assim que eu finalizar a minha graduação, eu vou me especializar em psicopedagogia catequética, porque eu achei um assunto grandioso e que tem muito a nos passar. Porque, às vezes, a gente não pode ficar só só na doutrina, né? A gente precisa conhecer também a criança e a família como um todo. O desenvolvimento próprio dos nossos catequizandos, né? É preciso a gente conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento deles, como que eles se desenvolvem, né? Como que é o desenvolvimento humano. Então, é preciso a gente abordar esses assuntos também, tá? Nós, catequistas, somos educadores da vida e fé, os correspondentes para a inserção dos nossos catequizandos na vida da comunidade, portanto, os protagonistas da catequese. Então, nós, como catequistas, nós somos os educadores da vida e fé dos nossos catequizandos, né? Na escola, eles têm a professora, né? Todo o projeto lá na escola, para serem educadores também da vida deles, mas em um todo sobre conhecimento, né? Nós, catequistas, nós somos educadores da fé dos nossos catequizandos, porque é através deles, através de nós, que eles conhecem um pouco mais sobre Jesus e sobre a igreja como um todo, né? Então, nós somos aqueles que levamos a palavra de Deus para as crianças e para as famílias também. Nós somos os protagonistas, né, da catequese. Nós somos aquele, assim como o professor, através do professor que surge várias profissões, de todas as profissões, é através de nós, catequistas, que surgem também as vocações sacerdotais, vocações para o matrimônio, todas as vocações da nossa paróquia, todas aquelas pessoas que hoje exercem sua vocação na nossa comunidade,
foi através de nós, catequistas, que eles se sentiram tocados, né? Então, nós somos o ápice ali, né? Nós somos aqueles que, por intermédio da nossa sabedoria, né, do nosso conhecimento, que as crianças vão obter também o conhecimento e vão adentrar também ao projeto de Deus na igreja. Eu só preciso mudar isso aqui de lado para eu ver agora, para eu ver os slides. Psicopedagogia catequética. Precisamos saber da realidade da criança, bem como da sua maturidade psicológica. Mas por que é importante a gente saber da maturidade psicológica da criança? Nós vamos adentrar neste assunto no decorrer do encontro, mas é importante a gente ter em mente que sim, é preciso a gente levar em consideração a maturidade psicológica da criança, do jovem, do adolescente. Então, é preciso a gente conhecer bem, né? Conhecer bem tanto o catequizando como a sua família. Pois corremos o risco de usar palavras que as crianças não irão compreender. Para que a catequese com a criança aconteça de fato e a ajude a aprofundar a fé, precisamos levar o conteúdo da mensagem cristã adaptado ao seu desenvolvimento cognitivo, psicológico, sociocultural e religioso. Ou seja, compreender a capacidade de a criança entender o tema do encontro que desejamos transmitir. Mas por que isso, Gil? Porque a criança, quando ela chega até nós, na catequese, ela chega com uma bagagem como um todo, daquilo que ele traz de casa e da rua, né? É um ser sociocultural, né? Que ele tem, né, a sua cultura, vem de uma determinada cultura. Por exemplo, a gente sabe que tem crianças, jovens e adolescentes nossos, que muitas das vezes não são estimulados pelos pais a ler, a buscar mais os assuntos, tanto da igreja, como se aprofundar mais em estudos. A gente sabe que existe uma determinada questão muitas das vezes, por falta de vontade dos pais, ou até mesmo porque não tem tempo, os pais não conseguem, trabalham e acabam deixando isso de lado. E muitas das vezes nós recebemos crianças na nossa catequese que com baixo estímulo, sem estímulo nenhum em querer aprender, em saber o porquê que é bom aprender, o porquê que é bom falar de Jesus, o porquê que é bom ler a Bíblia. A gente sabe que a gente recebe essas crianças na nossa catequese, né? Então, é preciso que a gente conheça a criança como um todo, conheça a estrutura familiar daquela criança, né? Para entender e pensar em uma forma como que eu vou transmitir uma mensagem para aquela criança. No decorrer do nosso encontro, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só para deixar uma brecha, né? É preciso conhecermos a maturidade psicológica da criança, assim como o seu desenvolvimento cognitivo. Porque um dos grandes teóricos, ele vai dizer que o desenvolvimento humano ele ocorre por meio da apropriação de conhecimentos, ou seja, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento de vocês catequistas, assim como das nossas crianças, ele vai acontecer através do nosso conhecimento. E como é que a gente se adquire conhecimento? Né? Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou me desenvolver? Buscando conhecimento, né? Nós, catequistas, estamos aqui a cada 15 dias, né, tendo uma formação diferente, buscando conhecimento. Mas por que buscando conhecimento? Para ter o que falar aos nossos catequizandos, para ser pessoas formadas e que sabem se portar bem em uma catequese. Porque a gente sabe que para ser um bom catequista, não só um catequista, mas eu digo de outras vocações, assim como outras pastorais da nossa igreja, eu preciso conhecer a estrutura daquela pastoral, eu preciso conhecer aquela determinada realidade, para assim eu dizer, eu passar, eu transmitir uma mensagem, porque só assim eu vou conseguir transmitir e só assim o outro vai conseguir entender aquilo que eu estou transmitindo. Até aqui tudo ok?
Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem falar, tá? É que eu sou assim, eu sou ligada no 220. Tá bom? Então, aqui, eu sempre brinco com os meus catequizandos, né? A nossa catequese. Aqui nós temos do lado, aqui é do meu lado esquerdo, né? O nosso lado do cérebro esquerdo, e aqui do meu lado direito nós temos o nosso lado do cérebro direito. Eu sempre brinco com eles assim, quando eu quero fazer uma pergunta, quando eu faço uma pergunta para eles, porque eu descobri uma coisa recentemente, a dona Laí está aí de prova, às vezes eu estou lá fazendo umas perguntas para eles e eu pergunto assim, tá, crianças, eu gostaria de saber a resposta de vocês nisso aqui agora. Aí, às vezes eles falam assim, sim, não, Gil, talvez, aham. Aí uma delas me chamou a atenção porque ela falou assim, Gil, mas para tu ter uma resposta mais aprofundada, você precisa dizer assim, justifique sua resposta. Tem que ser assim? Então vamos lá agora. Todas as vezes que eu fazer uma pergunta para vocês, que eu quiser uma resposta mais certa, mais coerente, eu vou pedir então que vocês justifiquem a resposta. Aí às vezes eu faço uma pergunta para eles e falo assim: justifique sua resposta. Eu não quero sim e nem não, eu quero que vocês justifiquem a resposta. Aí às vezes eu estou lá conversando com eles, aí eu falo assim: olha, vamos lá. Vocês têm duas, no nosso lado do cérebro, a gente tem dois lados aqui do nosso cérebro, esquerdo e direito. Quando vocês quiserem criar, quando vocês quiserem pensar em algo, né, criar, você está pensando em alguma coisa, precisa dar uma resposta, utiliza o lado direito do cérebro de vocês, porque vamos ver ali, ele é criativo e artista, o nosso lado do cérebro direito. Então, sempre que estiver pensando em alguma coisa, assim, quer criar, tá pensando. Aí eles, tio, mas como é que eu vou fazer isso? Meu amor, senta, pensa aqui comigo. Estou aqui sentada, então eu vou pensar com o lado direito do meu cérebro. Ah, mas eu quero agora guardar uma informação, eu quero aprender esse conhecimento, eu quero guardar. Ai, Gil, segunda-feira eu tenho aquela prova que vai ser muito difícil. Eu falei, então sabe o que tu vai fazer? Vai ali, normalmente que estiver estudando, utiliza o lado esquerdo do teu cérebro. Pensa ali rapidinho, utiliza o lado direito, o lado esquerdo, porque o lado esquerdo ele é mais racional, ele é mais lógico e ele vai guardar aquelas informações que você está querendo guardar. Tá? Aí eu sempre vou conversando com eles a respeito desses assuntos. Uma informação muito importante, amados, como eu estava falando ali agora há pouco, sobre conhecer a maturidade psicológica dos nossos catequizandos e saber como passar melhor as informações para eles, é importante a gente saber sobre as linguagens do nosso cérebro, né? Nós temos características diferentes, cada um de nós. Eu tenho as minhas características, a Beth tem as características dela, né? A dona Naí tem a dela, e assim também acontece com os nossos catequizandos, né? Existem pessoas que são mais visuais. Quem são esses tipos de pessoas visuais, Gil? São aquelas pessoas que aprendem mais vendo imagens. Existem pessoas que são mais auditivas, que ouvindo o som, elas conseguem aprender melhor. Aí, o que acontece? Tem pessoas que só de eu estar aqui falando, ela já consegue assimilar e aprender. Mas existem pessoas como eu, que aprendem mais ouvindo e vendo imagens. Por exemplo, quando se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho essa necessidade de ouvir a pessoa falar, mas de ver imagens, assim como eu estou utilizando esse método aqui com vocês. Eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu estou produzindo imagens. Eu coloquei imagens para assimilar melhor o conhecimento de vocês, para transmitir melhor aquilo que eu quero falar. Assim também são os nossos catequizandos. Tem pessoas que são mais sinestésicas, elas conseguem aprender mais sentindo sensações e emoções. Outras pessoas são olfativas, cheirando aromas, fragrâncias. Outras são degustativas, provando gostos. Outras
auditivo digital pensando em palavras. Na nossa, quais dessas características, Gil, quais dessas linguagens você acha que a gente pode utilizar melhor na nossa catequese? A gente vai ver aí na nossa catequese, enquanto isso, eu acho que até vocês já vão pensando até nos catequizandos de vocês, a gente vai ver muito mais ali na nossa catequese visuais, auditivos, sinestésicos e auditivo digital. Nós vamos ver muito mais essas características e como aplicar elas na catequese. Aplicar fazendo encontros diversificados, sair realmente daquela caixinha onde todos sentados, todos os sábados, ou dependendo do dia da catequese de vocês, onde todos só ouvem e eu não faço coisas diferentes. Não, mas sim fazer coisas diferentes. Eles estão me ouvindo, eles estão sendo auditivos, né? Mas também é importante eu ser visual. Eu e a Dona Maia, a gente está preparando também algo diferente para os nossos catequizandos esse sábado, né? Para que, além da gente falar, a gente está trazendo também conteúdo para que eles possam visualizar e entender aquilo que nós estamos falando. Ao digital e sinestésico, colocar mais emoção. Está ali lendo o texto, a passagem do texto, e depois, no momento da explicação, se colocar naquele momento daquela situação e explicar para as crianças conforme aquele momento. E explicando para eles exatamente como ocorreu, pensar assim, sair fora da caixinha, realmente pensar de uma forma diferente e fazer com que eles adentrem naquilo que a gente quer passar, fazer com que eles adentrem naquele conteúdo, né? Auditivo digital também, mostrando vídeos, colocando vídeos, se tiver essa oportunidade, né? Dinâmicas diferenciadas. Eu sei também que nesse momento de pandemia a gente está limitado, né, a fazer algumas coisas, mas ainda a gente consegue fazer coisas diferentes. Conseguimos modificar um pouco mais ali e fazer algumas coisas diferentes. Porque, como eu falei para vocês, cada um de nós somos diferentes. Temos características diferentes. Eu sou muito mais visual e auditiva. Tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são somente visual. Então, a minha catequese, no meu encontro de catequese, eu preciso adentrar a todos. Eu preciso fazer com que o conteúdo chegue até todos. Eu não posso simplesmente fazer com que o meu conteúdo da catequese chegue somente ao auditivo. Porque se eu só falar, não colocar emoção, não fazer uma coisa diferente com gestos, articulando, fazendo gestos diferentes, eu não vou alcançar outros catequizandos. Eu não vou conseguir alcançar, principalmente, aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. É importante a gente falar isso porque a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, está sendo muito mais falado sobre esse assunto. Dificuldades de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem. Quantas crianças que precisam estar passando atualmente por psicólogos, psicopedagogos, porque estão trazendo, vindo com algumas dificuldades devido ao excesso de informações que estão recebendo e, ao mesmo tempo, não está conseguindo assimilar todas aquelas informações que está recebendo. Então, para que eu consiga alcançar e consiga fazer com que eu transmita uma mensagem e que essa mensagem chegue até todos, eu preciso utilizar as linguagens do cérebro. Eu preciso sair realmente fora da caixinha. Aí, às vezes, vocês podem estar se perguntando assim, tá, Gil, mas isso que você está falando é um pouco difícil. Eu estou achando um pouco difícil, tu estás usando uma linguagem muito formal, uma linguagem muito píssica, né? Não, é por isso que é importante a gente ter esse tipo de formação, né? Para que a gente possa ter esse conhecimento melhor. Não é difícil. Basta a gente ter força de vontade. Às vezes eu não sei o que fazer. Eu penso assim, ai Deus, mas eu não sei o que fazer para fazer de uma forma diferente. Eu sei que eu tenho catequizandos que sofrem de TDAH,
Eu tenho alguns catequizandos que têm dificuldade, distúrbios de aprendizagem, e às vezes eu fico pensando assim, Senhor, mas o que eu posso fazer para alcançar essas crianças? Eu preciso fazer de uma forma diferente. E às vezes, um simples, eu me levantar, contar uma história para eles, rir, e passando por eles assim, contando a história, falando como que seria. Só nesses gestos, essas articulações, eu percebo que eu já estou conseguindo alcançar eles. Né? Eu percebo que eu já estou conseguindo fazer eles assimilarem aquele conteúdo ali a qual eu estou falando. A gente precisa fazer com que aquela 1h30 que a gente passa com aquelas crianças sejam as melhores da vida delas. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, eles têm uma realidade diferente, tanto em casa como na escola. E eles trazem tudo isso para a catequese, né? Porque, às vezes, eles vão conversando tudo com a gente, né? Falando, ai, catequista, mas tu não sabe, foi assim, foi assado. E assim a gente vai escutando aquilo, aquela bagagem que eles trazem para a gente, e a gente tem que escutar, né? Mas tem como fazer isso. E se precisarem da minha ajuda, eu posso dizer como que vocês podem utilizar essas linguagens, como que pode fazer diferente, como que pode chegar até lá, né? Não é difícil, não é difícil. Basta a gente sentar na cadeira, no sofá, na cama, onde que a gente esteja preparando o nosso encontro, pedir a força do Espírito Santo. A gente sabe que tem dias que não é fácil, mas pensar assim, tu sabes tudo, Jesus, me dar uma luz para que eu possa bem preparar o encontro para os meus catequizandos, para que eles bem possam assimilar aquele conteúdo que eu tenho a passar. Vygotsky, ele é um teórico tanto da pedagogia como da psicopedagogia, da psicologia, e ele vai dizer que o homem é um ser integral. Cada um tem características particulares, mas é profundamente influenciado pela cultura. Ou seja, nós somos influenciados pela cultura onde vivemos, né? E se a minha cultura na catequese, na igreja, for aquela cultura a qual eu consiga alcançar o desenvolvimento daquele catequizando, podemos dizer que a nossa catequese, podemos dizer que conseguimos, de fato, alcançar a nossa meta, né? Porque tanto esse livro aqui, amados, como este, ele vai dizer muito sobre isso, sobre essa catequese para sair ali realmente daquela coisa de só doutrinária, somente fazer aquela coisa assim, não, eu preciso ensinar as orações, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas fazer com que eles conheçam de fato Jesus, com que eles amem a Santa Missa, com que eles amem a Jesus. Sabemos que a nossa missão de catequistas não é transmitir conteúdos, e sim uma mensagem. Para isto, é preciso adequar cada fase da vida à mensagem a ser transmitida. O que você quer dizer com isso, Gil? Eu preciso conhecer o desenvolvimento, eu preciso conhecer o meu catequizando e entender que aquela criança, aquele adolescente, ele está na sua fase, ele está no seu tempo, e eu não posso pensar na minha cabeça como adulto e pensar assim, mas por que tu não está aprendendo? Por que tu não está entendendo esse conteúdo que eu quero passar? Não, é pensar como aquela criança, pensar como aquele catequizando, como aquele adolescente. E pensar em nós, na nossa adolescência, ali quando ele está falando na nossa fase de criança, como que nós éramos e como que nós assimilávamos o conteúdo, como que nós aprendemos, para assim fazer com que aquela mensagem que a gente quer transmitir, ela seja de fato ativa e ela seja transmitida de forma coerentemente certa. Amém? Tudo ok? Catequese começa em casa. A educação para a fé é um processo que dura a vida toda.
Por isso, o mais cedo possível, é preciso pensar em uma catequese dentro da vida familiar, bem como uma catequese que resgate os valores conducentes à cidadania confiável, à prática do amor, do serviço, da gratuidade e da generosidade. Quando essa mensagem ela foi exposta, ainda não existia a iniciação à vida cristã. E o que essa mensagem quer passar é tudo aquilo que nós já estamos fazendo, que é introduzir a família no processo de iniciação à vida cristã, que é fazer com que os pais compreendam que a catequese ela não está somente ali naqueles encontros que a gente tem com as crianças semanalmente, mas que ela comece em casa, eu como pai, eu como mãe, transmitindo os valores de Deus para os meus filhos, não só esperando que os catequistas tenham essa atitude ou façam isso, mas que eu possa compreender que a catequese em si, ela começa em casa, né? E a gente já tem isso, porque até aqui na Paróquia São Cristóvão a gente teve isso, né? De visitar as famílias, de estar mais próximo às famílias dos nossos catequizandos. Eu me sinto muito abençoada porque eu sou muito próxima das famílias dos meus catequizandos. Alguns deles, sempre que tem dúvida, sempre que precisa conversar sobre algo, me procuram, conversa comigo. Eu tive uma catequizanda que passou por um processo difícil, os pais estavam em processo de separação, e a mãe veio conversar comigo, pedir a minha ajuda, pedindo para que o meu encontro, aquele encontro que eu fosse transmitir para a filha dela, que as palavras que eu fosse utilizar, né, eu pensasse assim para acolher mais o coração dela, né, para que tirasse um pouco daquela tristeza do coração dela, porque ela estava passando por um processo difícil, porque os pais estavam para se separar e ela queria que a filha dela se sentisse acolhida ali na catequese, tanto por mim como pelos amigos, né, ali na catequese, pelos catequizandos. Então foi isso que eu fiz, né? Eu pensei assim nas palavras que eu iria utilizar ao falar da família, ao falar do projeto de Deus. Eu pensei muito nessa articulação para que aquela criança, para que aquele minha que é catequizanda, ela não se sentisse de fora, ela não pensasse, ela não se sentisse sozinha e excluída. Então, eu pensei muito nessa questão, até porque a gente sabe que temos diversos catequizandos, assim, os quais têm aquela família que os pais vêm à missa, os pais participam das pastorais da nossa igreja, mas tem aqueles que não participam, tem aqueles que só trazem as crianças e às vezes está pouco se importando, né, pela catequese. Então, é importante que a gente conheça, né, a história de vida de cada um, a história familiar de cada um, ali, como que é o contexto familiar daquele catequizando, para que eu possa conseguir transmitir uma mensagem a qual ele sinta que eu, como catequista, sou amiga dele, né? Eu sou aquela pessoa a qual eu estou disposta a ajudá-lo e que ele pode contar comigo em qualquer dificuldade que ele encontrar. Então, a pedagogia catequética, no parágrafo 148, está contido no diretório da catequese, né? Ele vai dizer que a dimensão do saber fazer, o catequista se forma para crescer como educador e comunicador. Como eu falei há pouco, né, nós catequistas, nós somos educadores da fé dos nossos catequizandos e somos comunicadores das doutrinas da igreja, assim como sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Sagrada Família. Nós somos educadores e comunicadores dos nossos catequizandos. O catequista é um educador que facilita o amadurecimento da fé que o catecúmeno ou catequizando realizam com a ajuda do Espírito Santo. A primeira realidade que é necessário levar em consideração neste decisivo setor de formação é de respeitar a pedagogia original da fé. O que é pedagogia? Pedagogia é uma forma de ensinar,
de explicar as coisas. Então, a pedagogia é uma forma de ensinar e de explicar as coisas. E quando ele vai falar sobre original da fé, é que eu não posso fugir do contexto, eu não posso fugir do assunto. Eu tenho que permanecer naquele contexto que foi proposto e explicar de fato a verdadeira fé, a nossa verdadeira fé, o nosso credo para os nossos catequizandos. Eu não posso me perder neste sentido. O diretório, ele é maravilhoso, né? Mas tem algumas frases que meio que confundem a nossa cabeça, né? Mas se a gente for procurar bem ali, entender o que é aquela frase, o que aquilo quer dizer, o que o autor quer dizer, de fato, é a nossa realidade, né? É o que, de fato, a gente precisa vivenciar. Como ali ele vai dizer que nós somos educadores e comunicadores dos nossos catequizandos. Isso, de fato, né? Porque estamos ali para passar uma informação, para passar, né, algo religioso e de Deus para os nossos catequizandos. Como, por exemplo, nessa frase aqui que me chamou a atenção. Cadê a frase? Condescendência. Aí, quando eu li, eu perguntei assim, eu falei, meu Jesus, onde que eles tiraram essa palavra, né? Condescência, ele quer dizer vontade, é um dos seus significados, é vontade. E a condescência aqui que ele vai dizer, condescência de Deus, é a vontade de Deus. Então, no parágrafo 179, ele vai dizer, diante dos desafios atuais, é cada vez mais importante a consciência da reciprocidade entre o conteúdo e o método. Então, diante dos diversos desafios atuais que nós estamos enfrentando, é preciso que eu, como catequista, eu tenha uma consciência, né? E ali a reciprocidade no conteúdo que eu vou passar para o meu catequizando e no conteúdo que eu vou passar para ele, né? Não simplesmente pegar ali o livro, né, e passar ali tudo certinho, seguir etapa por etapa, e não ter uma consciência de fazer com que aquele encontro seja recíproco da vida do meu catequizando, né? Tanto na evangelização quanto na catequese. A pedagogia original da fé se inspira na vontade de Deus, que resultará concreta pela dúplice fidelidade a Deus e a pessoa humana. Portanto, para a elaboração de uma síntese sábia entre a dimensão teológica e antropológica da vida da fé. Então, tudo precisa casar. Todas as informações a qual eu vou estar transmitindo para os meus catequizandos, uma precisa estar casada com a outra. Quando ele vai dizer de dimensão teológica, ele vai falar ali do meu conhecimento como catequista sobre a teologia da nossa igreja, sobre a Bíblia, sobre toda aquela teologia, a parte teológica, né, escrita da nossa igreja. E que eu, como catequista, preciso ter conhecimento para bem passar para o meu catequizando. Aí podem perguntar, mas você vai falar de motivação, Gil? Vou falar de motivação, porque é preciso eu, como catequista, ser motivada a bem transmitir uma mensagem para o meu catequizando e fazer com que eles sejam e sintam-se motivados. Eu sempre converso com os meus catequizandos sobre diversos assuntos, e às vezes eu vou conversando com eles, aí eles começam a falar da realidade como está na escola. Semana passada mesmo, aí a gente foi conversando, aí eles falaram assim, ai, Gil, essa semana vai ser uma semana muito difícil. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho um monte de prova, já está acabando o ano, ai, é isso. Eu falei, não, mas aí é como a gente está sempre conversando. O que vocês precisam fazer? Primeiramente, clamar o Espírito Santo. Não, vou fazer a prova, e às vezes eu sempre converso com eles. Aí eles falam assim, Gil, mas se eu rezar, Deus me ajuda? Vai ajudar. Mas para ele ajudar, vocês precisam estudar. Porque não me vem aquela, eu sempre conto para eles a história do jogador, né? Eu falei, vocês, quando a gente está assistindo o jogo do Brasil, ou dos times lá que a gente torce, qual é a primeira imagem que a gente vê dos jogadores? É isso aqui deles. Eles fazem o sinal da cruz 10 vezes, como se, né?
Ali, a quantidade de sinais que eles estivessem fazendo vai garantir a quantidade de gols que eles vão fazer naquele jogo, né? Aí eu sempre converso com eles. Eu falei assim, não é assim. Eu tenho uma prova para estudar, eu tenho uma prova para fazer. Senta em casa com antecedência, estuda. E normalmente que estiver estudando, pede ajuda do Espírito Santo, pede sabedoria, pede a Deus assim, Deus, dá-me sabedoria, dá-me o dom da inteligência, dá-me o dom da ciência. Pede ajuda do Espírito Santo que ele vai dar, mas vocês precisam estudar, vocês precisam buscar, porque também não adianta só querer que Deus ajude, sendo que vocês não se ajudam, né? Então, a motivação catecumenal, aí ela vai dizer assim, se pararmos para analisar as duas razões pela qual uma pessoa consegue aprender, há duas razões pela qual, na minha concepção, tá? Na minha concepção, há duas razões pela qual nós, seres humanos, conseguimos aprender. Primeira é pela motivação. Em se tratando de vida pessoal, profissional e educacional, não existe no universo da aprendizagem algo superior ao da motivação. Na vida, só aprendemos algo se realmente estivermos motivados a aprender. Na vida, eu só vou aprender aquele conteúdo que eu tenho a estudar na minha faculdade, aquela mensagem que eu quero transmitir aos meus catequizandos, se houver motivação da minha parte. Se eu estiver motivada a ser uma boa catequista, a dar o meu melhor naquele encontro, a passar o encontro da minha melhor forma, para que eu possa jogar ali todas as minhas emoções, a minha simpatia, a minha motivação para os meus catequizandos, para que assim eles possam também estar motivados a entender e a guardar aquela mensagem que eu desejo passar para eles. Vamos contar agora a história dos esquimós. Sabe os esquimós? Eles têm aproximadamente 38 formas de ver a neve. Neve para comer, neve para beber, neve para não beber, neve para construir iglu, neve para esquiar e etc. Isso significa que o único instrumento que eles têm em mãos é a neve. Se os esquimós possuem 38 formas diferentes de exprimir a neve, é porque eles possuem 38 percepções sensoriais distintas em relação à neve. Nós só temos uma. Já imaginou se tivéssemos 38 formas de definir a palavra motivação e entusiasmo? Será que a gente já parou para pensar se a gente tivesse várias formas de definir a palavra motivação e entusiasmo? Porque eu preciso estar motivada, mas eu preciso também ter entusiasmo para transmitir aquela mensagem e fazer com que o meu catequizando entenda aquela mensagem que eu quero passar. Sim, é preciso estar motivados. É preciso que nós, como catequistas, estejamos motivados a entender e a transmitir uma melhor mensagem para os nossos catequizandos. Eu preciso ter todo um entusiasmo, eu preciso ter toda uma simpatia, um jogo de cintura, para superar aquelas dificuldades e aqueles distúrbios que alguns catequizandos nossos apresentam. Para bem realizar a nossa missão junto às crianças, devemos estar atentos a estes desafios. Conhecer a criança com quem desenvolvo o encontro. Então, eu preciso conhecer o meu catequizando, eu preciso conhecer a história do meu catequizando, eu preciso ver o meu catequizando de uma forma diferente. Mas como que tu diz isso, Gil? Analisando melhor os catequizandos, vendo como eles se comportam, vendo como que é a forma que eles falam, a forma como eles estão ali conversando. Eu vou observando cada um dos meus catequizandos. Eu observo como eles contam a história, eu observo tudo,
né? Então, conhecer melhor os nossos catequizandos, quem sabe até conhecer também a família dos nossos catequizandos. Estudar. O quê? Conteúdo, mensagem. Eu preciso estudar o conteúdo que eu vou transmitir para os meus catequizandos. Eu preciso estudar aquela mensagem que eu quero passar naquele encontro, que aquele encontro daquele dia que está ali proposto no livro quer passar. Eu preciso estudar aquele conteúdo e aquela mensagem para que eu bem possa transmitir melhor aquela mensagem. Escolher um método adequado. Como? Escolher as ferramentas possíveis que estão nas mãos de vocês. Como que eu posso fazer isso, Gil? Um simples colocar umas cadeiras em roda. A gente sabe que hoje em dia estamos na pandemia, não podemos deixar tudo junto, todo mundo juntinho, a gente precisa respeitar os limites, né? Respeitando os limites de acordo ali com a vigilância, respeitando os limites de acordo ali por conta da pandemia, fazendo um encontro uma vez ou outra diferente, colocando todos em roda, pedindo mais a opinião deles ali sobre o encontro, estimulando eles a pensarem. Uma das melhores formas que eu considero é o estímulo. E como eu falei para vocês, muitos daqueles catequizandos, eles não são estimulados em casa, ou eles não têm aquela ânsia assim, em aprender ou entender. E nós, como catequistas, podemos ajudar eles a estimular melhor a forma de pensar, né? Criar os recursos necessários. Com o quê? Com os que nós temos, né? Aqui na Paróquia São Cristóvão, nós temos lá, né, os nossos recursos. Nós temos lá coisas diferentes. Nós temos Nossa Senhora, nós temos Nossa Senhora de Fátima, nós temos Nossa Senhora Aparecida. Então, aí, no encontro de Nossa Senhora, que eu vou falar sobre Nossa Senhora, né? Eu vou contar sobre as 3 Nossa Senhoras distintas. Eu vou pegar lá 3 Nossa Senhoras, né? 3 títulos de Nossa Senhora diferentes e vou apresentar para os catequizandos. Eu vou mostrar para eles, olha, as crianças, vocês estão vendo essas 3 aqui? Elas levam títulos diferentes, mas é a mesma pessoa, contando um pouco mais a história para eles, né? Às vezes, um simples gesto, um simples objeto, a gente já pode fazer com que o nosso encontro, aquela mensagem que a gente deseja transmitir, seja diferenciada. Então, não é difícil. Basta com que nós tenhamos força de vontade para transmitir melhor a mensagem de Cristo para os nossos catequizantes. Amém, povo? Essa foi a mensagem que eu desejava transmitir no dia de hoje para vocês. Eu tirei esse conteúdo do nosso encontro de hoje, foi picado. Foi de vários livros que eu estou lendo no momento. Como eu falei para vocês, foi desse aqui. Foi também, para quem não adquiriu ainda, digo para vocês, maravilhoso. É uma mensagem assim que ele deseja passar para nós catequistas. Tremendo, gostei muito. Desse aqui também, né? E tirei dos livros da minha faculdade, que é esse aqui, né? Que é sobre a psicopedagogia. E tirei também sobre as dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Isso, vai falando o nome dos livros, porque estás passando rápido, como é que o pessoal vai saber? Mas depois eu posso passa o nome, né? Não, mas podem ficar tranquilos que depois eu faço uma foto com todos eles, né? Para que, caso vocês queiram adquirir. Esses 2 aqui, talvez não, porque, como eu bem falei, da minha faculdade, né? Então, eles são mais restritos. Mas esses 3 aqui, claro, vocês conseguem adquirir. E quem quiser isso aqui emprestado, eu já terminei de ler. Ele vai falar quem disse que seu aluno tem problema de aprendizagem. Aqui a gente pode colocar assim, quem disse que o meu catequizando tem problema de aprendizagem? Basta com que eu seja motivada a transmitir melhor o conteúdo para o meu catequizando, né? Então, aproveitem a Black Friday, né? Mas eu posso emprestar esse aqui e os outros também, se vocês quiserem, tá? Podem ficar tranquilos.
Como tarefa de casa... Ô, Gil, e tu vai premiar alguém com esse livro aí? Ai, meu Deus do céu, gente, queria É pra ser muito. brinde? Olha só, amados, como tarefa de casa, eu vou deixar um filme maravilhoso para vocês assistirem. Eu esqueci de colocar ele nos slides, mas eu não sei se algum de vocês já assistiram. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Netflix aqui no meu celular. Ele se chama Como as Estrelas na Terra, se eu não estou enganada, mas a gente já abre aqui para a gente verificar. É um filme que conta a história de um menino que sofre de dislexia, né? Um menino que ele não é reconhecido, os pais não entendem o problema que ele tem, na escola também ele não é compreendido, e com a ajuda de um professor que ele consegue exercitar melhor os seus dons. Foi um filme que mexeu muito comigo, ele tem quase 3 horas de duração, mas eu assisti ele picadinho, eu assisti ele em 2 dias. Mas, Aquele que assim, é ele, um... Oi? aquele que ele, na capa, ele bota uma caixa na cabeça com dois furinhos assim, não esquece, né? Ele escolhe o rosto. Será? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir. Tenta abrir. Como é que é o nome? Como as Estrelas na Terra. Eu vou colocar aqui, ó. Isso. Vou apresentar aqui, peraí. Aqui, ó. Conseguis colocar aí? Ah, ele está disponível também ali no YouTube também, na Netflix, e está no YouTube também. É um livro assim que eu fiquei muito tocada assim com ele, porque o professor ele reconheceu ali o problema dele, né? E através de recursos, de formas assim como ele podia ajudar, ele transformou a vida daquela criança e se tornou uma criança totalmente diferente daquilo que ela tinha se tornado antes, daquilo que ele era antes, né? Então, mexeu muito comigo. Vocês assistam, depois vocês, né, contem pra gente o que vocês acharam. Assistam picadinho também, o mesmo dia que tiver, tipo assim, livre, né? Porque como é 2 horas e 45 minutos, nossa. Mas é isso, amados. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Podemos conversar muito mais vezes sobre esse assunto, tá? É um assunto que ele é um pouco teórico, mas ao mesmo tempo ele é prático, né? Porque ele vai trazer a sua parte teórica, mas ele vai trazer a sua prática também. Estou aberta para vocês tirarem as suas dúvidas. Eu tava hoje, durante o dia, eu tava meditando, que eu tô buscando a caminho de santidade, né? Lendo vários livros, tudo. E hoje eu tava percebendo que a gente pode também alcançar a santidade também na catequese, ensinando os nossos catequizandos, né? É uma forma também, né? Isso, exatamente, exatamente. Às vezes, como eu bem falei a respeito dessa questão da minha faculdade, né? O objeto de estudo da minha faculdade é a aprendizagem. Eu poderia levar isso só para o meu trabalho, que eu vou ter. Mas por que não eu introduzir isso na catequese com os meus catequizandos, com vocês? Por que não transmitir esse conteúdo com eles e fazer com que nós entendamos que... Uma frase muito linda que eu tirei de um desses livros também, que eu não lembro qual é, que nós somos seres cognoscentes. É um adjetivo que qualifica a pessoa que busca ou toma conhecimento sobre algo. Também é utilizado para se referir ao indivíduo que tem a capacidade de conhecer ou assimilar o saber. Então, nós somos seres cognoscentes, porque nós estamos cada vez mais em busca de conhecimento, né? E os nossos catequizandos também, porque eles estão em busca de conhecer e de assimilar aquele conhecimento que nós temos a passar. Só preciso... Deixa eu relacionar aí a fala do Rafa com um pouco... que eu também, eu não consigo, eu acho que o meu... Não, mas tu fez certo? É só para eu... o meu fone, ele tá bem baixinho, eu só preciso aumentar ele. Porque também aqui eu tô no fone aqui do celular, eu acho que também fica meio baixo, né? Tá. Não tem problema, pode falar, Beth. É que o Rafa disse que, como catequista, ele está
conseguindo, assim, né, caminhando e buscando a santidade. Eu concordo contigo, Rafa, porque para a gente poder falar, anunciar, a gente precisa ter vivido antes. A gente precisa ter tido um encontro com Deus, né? Então, para nossa fala ter mais eficácia, a gente tem que viver, tem que testemunhar aquilo que se fala. E aí, o que a Gil trouxe hoje vem muito ao encontro, né, da forma como a gente se comunica e que vai ao encontro dos estilos de aprendizagem dos catequizandos. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim: a comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. Então, a comunicação não é o que eu falo, mas sim o que o outro entende. Então, para que o outro entenda, eu preciso alcançar esse estilo de aprendizagem dele. Como a Ju comentou, cada um é único, cada um tem uma característica própria, né, para aprender. E aí, como a gente tem, né, numa turma de catequese, vários estilos, vários catequizandos, então, o máximo que a gente puder alcançar, né, fazer momentos diferentes, de formas diferentes, para alcançar cada um, né, cada estilo. Queres contribuir também, Catil? Você pode falar. Oi, tá bom o áudio? Sim. Sim. Então, tudo que tu passou hoje, Gil, eu acho assim que é muito. Dá para gente conseguir um retorno melhor quando se trabalha em duas pessoas. Então, assim, a gente vê a importância de se trabalhar, ser duas catequistas, né, por turma. Porque já tive algumas situações, né, esse ano, eu e a minha companheira, a Júlia, de a gente conseguir, sabe, algumas observações por estarmos em duas, né? Então, enquanto uma está fazendo a motivação, ou, né, enfim, o momento, a outra está em observação, né? E aconteceu isso recentemente, assim, da Juliana estar num momento de motivação, e aí, nesse momento de motivação, ela perguntava situações, assim, corriqueiras de a criança estar feliz com os familiares, de coisas assim, né, da vida pessoal mesmo, fazia parte da motivação. E eu só observando, né, e consegui observar algumas crianças assim, reforçando tudo que ela estava falando, né, sim, a importância daquilo tudo que a família representava. E naquele meio, consegui observar mais ou menos umas 4 crianças que se fecharam, né? E aí, opa, aí já deu aquele alerta, assim. Por quê? Será que elas não estão entendendo? Podia também ser, né? A situação assim de não estar envolvida ali na motivação e por isso aquela carinha. Mas no nosso caso não foi assim, foram sinais que eles deram, né? E que só pôde ser observado justamente por a gente estar em duas. Aí ela terminou a fala dela, eu fiz um complemento, inclusive nos colocando, né, como pessoas que estamos ali para ajudá-los. E no final daquele encontro, a gente já teve um retorno, né, de uma catequizanda que nos veio procurar, assim, meio que do jeitinho dela, mas de uma forma de ajuda, assim, né? E aí a Júlia comentou comigo que se não fosse, né, ela estava ali fazendo uma motivação, ela não percebeu. Então, assim, foi um momento... E aconteceu uma outra situação que eu estava, né, em fala, e ela também observou a turma e pegou alguns detalhezinhos, assim, né? Então, eu queria fazer a contribuição que, assim, para que tudo isso tenha esse valor mesmo, tenha retorno, no caso, a importância de trabalharmos em dupla nas salinhas, né? Como a gente consegue observar, porque às vezes quando se trabalha sozinha, nem sempre vai conseguir ter esse olhar, assim, mais amplo, né? Isso é verdade. Era isso. Até porque a gente nem não é profissional, né, dessa área, né? Então a gente não tem tanta habilidade assim para, né, falar e observar, improvisar, todos esses dons. Perceber todos. Às vezes a gente consegue, mas nem tanto. Então, tendo uma segunda pessoa é muito bom trabalhar em conjunto e poder ter a sensibilidade de enxergar, né, tudo o que está acontecendo na salinha ali. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar algo, de perguntar algo para Gil? E Jesus, só completando, Jesus enviou sempre 2, né? 2 discípulos para evangelizar, porque ele entendeu a importância de estar sempre em dupla, né? Um dando o apoio ao outro, né?
E eu gostaria de agradecer a Gil, foi muito bom o encontro, viu, Gil? Parabéns, obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. Aprendi muito com o que você passou aí no encontro, viu? Muito obrigada, viu, Gil? Deus te abençoe. Amém. Hoje eu também queria conversar sobre algo que acontece já há muito tempo, que é a falta de interesse dos pais na catequese, né? Que maneira que pode solucionar esse grande problema? Olha, você sabe que eu também, logo no começo, quando eu estava ali naquela de conhecer um pouco mais as famílias dos meus catequizandos, eu percebia isso. E aquilo me trazia uma tristeza, porque eu pensava assim, poxa, eu estou aqui tentando dar o meu melhor. Eu quero a aproximação deles, né? E a forma como eu conseguir a aproximação, não vou dizer de todos, porque infelizmente não vamos conseguir de todos, né? Infelizmente. Mas a forma com que eu consegui foi nas visitas que eu fiz à casa de cada um deles. Porque eu pude conhecer, como eu expliquei, né? O contexto familiar daquela criança, ali, né? Toda como que é a estrutura familiar, como que ele se porta na frente dos pais, como que é o tratamento dos pais com aquele catequizando. Eu fiz uma observação assim para entender como que é a estrutura familiar daquele catequizando, para eu tentar chegar até aquela família. Eu tenho famílias que estão sempre em diálogo comigo, conversando, tirando dúvidas. Recentemente, uma catequizanda estava enfrentando um problema. Eu conversei com ela na catequese, porque eu percebi um diálogo entre ela e uma outra catequizanda. Depois eu escutei quando elas falaram de um certo problema. Final do encontro, despedi de todo mundo, pedi que elas duas ficassem, porque eu queria conversar com elas. E chutei o balde assim e falei assim, eu sou catequista, eu sou amiga de vocês, eu sou muito amiga de vocês. Mas vocês sabem que coisa errada eu não vou passar a mim na cabeça de vocês. E conversei com elas e disse para elas, conta para a mamãe e para o papai, porque se não contar, a Gil vai contar. E eis que elas conversaram com os pais em casa e depois eles vieram até mim vieram conversar comigo, né, falando que elas tinham conversado com eles e tal. E eu consegui essa aproximação com eles participando ali um pouco mais com eles, às vezes até no final do encontro, conversando, tudo bem, como é que vocês estão? Ai, fulano me falou que vocês fizeram uma viagem, foi boa? Como é que foi? Conheceu tal lugar? Porque um pouquinho de aproximação maior, a gente já consegue, né, se aproximar um pouco mais deles. Então, essa foi uma forma com que eu adotei para estar mais próximo deles, né? Claro que dependendo do contexto de cada um, da família de cada um, pode ter formas diferentes. Eu tenho certeza que as meninas podem ter formas diferentes, mas foi uma forma com que eu adotei para estar mais próximo daquela família e daquele catequizando. Sim, uma dos motivos que me motivou a dar catequese foi esse novo itinerário, né? De envolver os pais, tudo. Porque a minha família nunca fui católica e eu fiquei vários anos afastado da igreja, daí há uns 3, 4 anos que eu voltei. Aí quando eu soube desse novo itinerário, assim, pô, interessante participar, porque assim a gente pode motivar mais famílias, né? Só que eu vejo assim que precisa já métodos de implantar na consciência dos pais da importância de motivar os filhos, né? Acho que isso é o principal. Depois disso, a gente consegue encaminhar as crianças. Né? Verdade. Eu tive algum depoimento de duas mães falaram assim, Gil, eu quero agradecer a vocês, porque assim, como que foi bom aqueles encontros que nós tivemos, tanto com as crianças como sozinho. Porque foi um conhecimento, eu não sabia determinadas partes da missa, eu não sabia o que significava tal coisa, e depois que eu participei daquele encontro que vocês transmitiram, eu pude participar da missa melhor, eu pude entender o significado da missa, eu pude entender o porquê de algumas coisas que antes eu não entendia. E elas disseram assim, foi muito importante, foi muito bom, assim, essa introdução nossa, né, como pais,
no processo de iniciação à vida cristã do meu filho. Foi muito bom. Nossa, eu fiquei muito chocada, muito tocada ali quando ela falou aquilo. E emocionada ao mesmo tempo, porque eu falei assim, era algo assim que eu sempre batia tecla, assim, sabe? Eu sempre pensava assim, não aqui antes, mas quando eu participava de uma outra comunidade, eu sempre pensava assim que há essa necessidade de introduzir as famílias, porque a gente precisa conhecer aquela família como um todo. E aqui na Paróquia São Cristóvão, nós temos essa graça. Hoje, um casal de pais que vieram ali da iniciação à vida cristã dos filhos, estão coordenando ali uma pastoral da nossa paróquia. E olha que grandioso isso, através de um processo e até da mistagogia que eles participaram com os filhos, hoje eles estão ali participando, introduzidos ali na nossa comunidade. Show. Gente, só para dar só rapidinho, a gente vai finalizar. Só para falar desse livro, eu não busquei como um todo, porque esse livro, ele funciona como se fosse um curso. É tipo como se cada encontro é proposto que fosse dito uma explicação sobre o desenvolvimento da criança e do jovem, e é como se fosse um curso realmente para o catequista. Então, ele pode adotar, porque ele tem algumas frases assim que toca bastante, mas que, como eu bem disse, algumas coisas que estão contidas é porque ele funciona mais como um curso, né? Um curso teológico de psicopedagogia catequética para nós catequistas. Pronto, viu? Vou marcar outro para tu continuar aí os próximos livros, mas a gente tem que finalizar aí por causa do horário. Mas foi muito bom, de verdade. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua vontade de ajudar a gente, de compartilhar, pela bondade, né, de compartilhar esse conteúdo que tu está estudando, que está aprendendo, e essa capacidade aí de também compartilhar com a gente. Muito obrigada, que Deus te abençoe e te recompense. Acho que a gente não vou poder recompensar, tô brincando. Mas vamos só finalizar, né, com uma oração. Vamos fazer uma oração rápida do Santo Anjo, pedindo que o anjo da guarda de cada um de nós, né, possa nos proteger, nos abençoar, estar junto conosco, né, proporcionando uma noite de descanso, uma boa noite, para que amanhã continuemos aí os nossos trabalhos, as nossas atividades e encontrando em cada detalhezinho o amor de Deus. E Deus abençoe a nossa missão, a catequese e cada um de nós. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe em nossas casas, no nosso descanso. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Gil.